foi ministro do Desenvolvimento Agrário, presidente do INCRA, do IBAMA e do Conselho de Administração do BNDES durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Também exerceu a função de secretário executivo do Ministério do Planejamento no governo de Itamar Franco. No Legislativo, foi vereador no Recife e deputado federal 3 vezes. Deixou a Câmara no ano passado para assumir o Ministério da Defesa. À frente da pasta tem grandes desafios, como a responsabilidade de comandar a atuação das tropas federais no Rio de Janeiro, combater de forma conjunta a atuação do crime organizado e ainda lidar com as dificuldades orçamentárias nas Forças Armadas. Temas sobre os quais ele conversa agora e fala também sobre política. Ministro, muito obrigada por conversar com a gente. Uma maratona que eu sei que o senhor vem aí de uma agenda intensa e chegando do Haiti agora, então eu queria justamente saber com o senhor sobre essa missão de paz, essa conclusão da missão de paz, assim. Qual é o sentimento hoje ao chegar do Haiti? Um país como o Brasil, Rosiane, ele tem responsabilidades globais, não é? E nós recebemos um mandato da ONU para exatamente, em primeiro momento, impor a paz, porque em 2004 o Haiti vivia uma guerra civil, e depois levar à estabilidade. Alcançamos todos os objetivos. O Haiti de 2004, que vivia uma guerra civil e não tinha governo, porque o presidente tinha migrado, tinha deixado o país, o Jean Bertrand Aristide, ele hoje tem governo. Foram feitas eleições democráticas, tem governo, tem primeiro-ministro, as instituições estão funcionando e, evidentemente, a violência, a insegurança que atentava contra a vida do povo haitiano, ela hoje se reduziu a níveis muito mais baixos do que naquele momento. Então, como dizem os nossos militares, missão dada, missão cumprida. E reconhecimento internacional da ONU e dos países mundo afora pela excelência do trabalho das Forças Armadas brasileiras. Isso gerou, inclusive, outra série de pedidos para que vocês façam esse trabalho de missão de paz, né? É verdade. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 10 pedidos. 10 pedidos que nos chegam através da ONU para que nós mandemos tropas para que a gente trabalhe para levar a paz a vários recantos do mundo. Nós estamos analisando, mas dentre esses, o que tem despontado como mais possível de uma nova missão de paz do Brasil é exatamente a República Centro-Africana. Se isso se consolidar, levaremos ao presidente da República, que irá decidir e enviar ao Congresso Nacional, que terá a decisão final. Ministro, agora o sentimento, eu digo, a questão da emoção mesmo também, ao vocês deixarem, né? Como o senhor ressaltou aí, 13 anos de missão de paz no Haiti. Perdemos brasileiros ao período, né, ao longo dessa missão. Qual é o sentimento, de fato, a parte emocional? Eu vou começar com um termo que os haitianos chamam os brasileiros lá, bom bagai. Bom bagai quer dizer sujeito bom, pessoa boa. E por que é que nós somos amados lá pelos haitianos? Porque nós os tratamos com dignidade, com respeito. Eu dizia ontem que a principal arma que os brasileiros tinham levado para lá não foram fuzis, não foram metralhadoras, foram princípios, foram valores, foi respeito pelas pessoas, pela cultura, pela dignidade de toda aquela população. E por isso foi tão emocionante. Evidentemente, dos mais de 37 mil brasileiros que lá passaram, 25 não voltaram para casa. 18 morreram no terremoto que teve em 2010. Por isso mesmo, a lembrança deles, por isso mesmo não se pode esquecer a memória deles, que deram a vida. Quem vai para lá vai correr riscos, mas vai, sobretudo, afirmar a paz e levar e erguer bem alto o nome do Brasil como provedor de paz. E isso para um país que, de fato, quer e deseja e merece ter projeção global, é fundamental para a nossa diplomacia, para o reconhecimento do nosso profissionalismo, da nossa capacidade de fazer o que nós fizemos no Haiti. Por isso, foi muito emocionante. Detalhe, o comandante, o Ajax, o general Ajax, por vários momentos teve que tomar um gole d'água para poder, de fato, concluir a sua fala. E eu fiquei perto disso, confesso a você que foi, de fato, muito tocante. Mexeu com todos nós. Foi uma cerimônia belíssima.
É um dos trabalhos, né, envolvendo aí essa parte das nossas forças aqui brasileiras, mas aí agora a gente está no meio de uma outra necessidade de uso, que é todo esse trabalho que se faz, aí sim, em termos de Brasil, no Rio de Janeiro, ministro. É outra missão, a gente pode tratar assim, como é outra missão. Eu vou utilizar você me fez lembrar de um poema de Carlos Drummond de Andrade, ele falava sobre o amor, e ele tem uma estrofe que ele diz assim, referindo-se ao amor, no mesmo engano, outro retrato. Então, eu diria que, de fato, é uma outra questão, mas é, no fundo, a mesma, porque se trata de buscar a paz, de defender a vida, tanto no Haiti como aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma tarefa extremamente complexa, porque levou décadas para chegar a essa situação, que eu resumo no seguinte caso. Hoje, no Rio de Janeiro, aproximadamente 800 comunidades não têm direitos constitucionais, porque elas estão submetidas ao crime organizado. Então, é uma situação de exceção que essas pessoas vivem. Não têm segurança, não têm liberdade, não têm, muitas vezes, o direito de ir e vir. Isso quer dizer, de guerra, né? É uma situação exatamente de exceção. Então, o Rio de Janeiro precisa de ajuda. E o presidente Michel Temer tomou a decisão de que nós vamos, até o último dia do seu governo, apoiar e ajudar o Rio de Janeiro, as forças policiais e a segurança do Rio de Janeiro para buscar a paz, a redução do medo, da violência que hoje se abate sobre o Rio de Janeiro. E, evidentemente, isso dentro de um plano nacional de segurança que tem, hoje, o Rio de Janeiro como um foco, mas que é voltado para todo o país e para reduzir a insegurança que os brasileiros hoje vivem. Aí eu quero tirar duas dúvidas aí, tem duas abordagens. Uma é a questão das críticas que têm sido feitas lá no Rio de Janeiro. Não foi pego nenhum fuzil, o custo é muito elevado. As críticas, entre críticas que a gente ouviu, fazendo as reportagens no Rio de Janeiro, a equipe ouviu, por exemplo, à noite essas tropas não estão nas ruas, elas já voltaram para os quartéis. Então, um ponto que eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor avalia, como é que responde a essas críticas, e a outra questão é se tem recursos financeiros para o trabalho nesse período todo. A estratégia que nós escolhemos gera ansiedade, porque ao contrário das outras vezes, nós não ficamos nas ruas o tempo inteiro, como você bem disse, porque para nós o efeito surpresa, a partir da inteligência, ou seja, de saber onde é que está o crime, de saber como reduzir a sua capacidade operacional, que é o grande fundamento. Ficar nas ruas, muitas vezes, significa o crime se retrair, tirar férias, como eu digo. E quando nós saímos, porque não dá para ficar lá todo o tempo, eles voltam. Então, a estratégia é outra. Utilizar a inteligência para saber onde é que está o comando do crime, os seus meios, os seus recursos, e então golpear para reduzir a sua capacidade de impor o medo e a violência. Em segundo lugar, a questão dos fuzis. A mídia entendeu que o metro para medir a avaliação é o fuzil. Nós já prendemos mais de 60 criminosos, nós entramos em lugares onde a polícia não entrava, nós desarticulamos grande parte do roubo de cargas, que caiu 37% no Rio de Janeiro, e nós estamos coletando informações para ir muito além de integrar as forças policiais e também o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E, por último, a gente sempre disse, olha, não vamos ter resultados espetaculares no curto prazo. Nós vamos fazer trabalho duro, não há mágica, o Rio de Janeiro levou décadas para chegar nessa situação, mas eu acredito que cada vez mais vão surgir resultados melhores. E nós vamos chegar, sim, também aos arsenais do crime organizado no Rio de Janeiro. Por último, em termos de recursos, o presidente Michel Temer assegurou que não vão faltar recursos. E eles não estão faltando, nem vão faltar. E a questão das Forças Armadas? Porque tinha até houve uma declaração sua mesmo em relação ao contingenciamento, né, de verbas para aqui, para a pasta como um todo, e atingindo as Forças Armadas. Setembro, a gente começou setembro seria o limite, seria o momento ou um possível colapso, não sei se a gente pode usar esse termo em relação ao que aconteceria com as contas daqui, quer dizer, existe um risco aí de colapso para as Forças Armadas ou não em relação à questão financeira? Eu acho que isso está sendo resolvido. O Congresso está votando uma nova meta do déficit, que deve passar de 139 para 159 bilhões, então nós teremos 20 bilhões a mais para o governo como um todo,
Temos a promessa de que vamos ter repostos os recursos que estavam contingenciados para esse ano, se não 100%, mas a maioria, e já houve uma liberação pontual para aqueles pontos críticos que estavam exatamente podendo ameaçar a nossa capacidade operacional. Até aqui, nós não deixamos de fazer absolutamente nada por conta de recursos. Evidentemente que nós estamos no limite, mas como tivemos uma pequena liberação financeira, nós estamos dando conta e estamos aguardando que o Congresso vote a nova meta para que a gente tenha uma liberação, aí sim, de valores muito maiores, alguma coisa em torno de 2,5 bilhões, para que a gente possa chegar até o fim do ano sem ter que paralisar absolutamente nada. E é isso, quando fala em paralisar, seria risco de paralisia de ações? É isso que não existiria? O contingenciamento, ele incide sobretudo sobre o investimento. Ele é muito cruel, porque o investimento é onde você, digamos, desenvolve tecnologias, onde você se mantém atualizado, onde você se moderniza para responder necessidades que são colocadas, não é, pelas mudanças que acontecem. Mas no que diz respeito a pessoal, evidentemente, a custeio, não é, os recursos do dia a dia, não. Até aqui a gente tem dado conta, evidentemente, que ali no limite, adiando alguma coisa, alguma conta, jogando mais para frente, rolando, ganhando algum tempo, mas sem necessariamente paralisar as nossas atividades. Isso não tem acontecido e temos a promessa da equipe econômica que não irá acontecer. E há espaço para voltar a conversar sobre, diante de todo esse cenário, sobre a questão do plano de carreiras e reajuste de salários nas Forças Armadas? Tem que haver. Tem que haver porque hoje, de fato, os salários das nossas forças estão muito defasadas em relação às outras carreiras de Estado. Né? Para você ter uma ideia, o topo da carreira militar, né? Hoje, que é um coronel, já que o generalato é uma escolha mais, digamos assim, política interna, de pessoal, mas a carreira mesmo, né, digamos assim, pela progressão administrativa, vai até coronel. Um coronel hoje, o que ele ganha é menos do que o inicial de outras carreiras de Estado, como o judiciário, como o legislativo, como, por exemplo, o Ministério Público. E nós sabemos que os nossos militares, além do comprometimento, do profissionalismo, têm imensas responsabilidades e levam uma vida de sacrifícios. Por isso, eu entendo que, em que pese toda restrição, nós não podemos abandonar a perspectiva de reestruturar a carreira militar, porque, de fato, se não o fizermos, nós não vamos atrair mais talento, nós não vamos trazer para dentro das forças, e é fundamental, pessoas com talento, disposição, compromisso, para levar adiante essa obra tão fundamental para a defesa do Brasil, para os nossos interesses e muito mais que é desempenhado pelas nossas Forças Armadas. Mas isso para os próximos anos, para esse ano não mais? Esse ano, sim, já sabemos que não teremos aumento, mas nós tínhamos ainda no governo anterior negociado um aumento em 4 parcelas. Não é? Já tínhamos recebido uma em 2015, uma em 2016 e as parcelas do nosso acordo anterior, que foi transformado em projeto de lei em termos de 2018 e 2019, elas estão devidamente asseguradas. Então, 2015 e 2016 já foi incorporado esses aumentos e vamos incorporar 2017 e 2018. Não é suficiente, de fato não é suficiente, precisamos muito mais, mas conseguimos e o presidente Temer foi compreensivo e nós mantivemos essas conquistas. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. O ministro vai detalhar, inclusive, para a gente como estão as ações para todo o enfrentamento dos problemas nas fronteiras. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro, dentre as operações que vocês vêm fazendo com o apoio das Forças Armadas, vocês têm um trabalho muito importante na parte dos presídios. Depois de toda aquela crise de janeiro, desse ano começou com aquela crise horrível nos presídios, qual é o balanço que o senhor faz hoje? É um balanço muito positivo, Rosiana. Nós estamos chegando na 30ª unidade prisional que nós efetuamos varredura. E, se me permite,
e eu digo isso com orgulho, nós fazemos isso com enorme competência. Até porque durante as Olimpíadas nós mandamos gente para o exterior, compramos equipamento de última geração, exatamente para prover a segurança nas Olimpíadas. E estamos utilizando nas varreduras dos presídios e penitenciárias. O que é que a gente tem a dizer? Em primeiro lugar, que é muito preocupante aquilo que a gente encontra lá dentro. Para você ter uma ideia, quando nós estávamos aí pela 14ª, 15ª varredura, e a população somada dessas unidades chegava a 12 mil apenados presidiários, nós encontramos mais de 4 mil armas brancas, o que quer dizer que 1 em cada 3 apenado presidiário está armado. Ora, isso é um vetor que multiplica, que amplifica, quando há o conflito, a chacina, a violência e a tragédia, o que é inaceitável. Além disso, nós encontramos coisas que são espantosas. Freezer, televisor, radiotransmissor, chips, drogas, armas de fogo, enfim. Quer nos parecer que em alguns estados há um acordo entre o sistema penitenciário e o crime organizado. Do tipo, não mexe comigo que eu não crio problema para você. E isso é preciso que acabe. O governo do presidente Temer tem oferecido equipamentos como raio-x, tem oferecido como scanners para exatamente evitar que esse tipo de material, que esse tipo de droga entre nos presídios e penitenciárias. Por isso mesmo, nós achamos que esse trabalho, que já está chegando na sua parte final, ele tem sido muito importante. Mas é fundamental que a vistoria, a limpeza que nós fizemos, seja mantida, né? Para que o crime não utilize, como ele vem utilizando, as unidades prisionais, penitenciárias e presídios, como seu escritório de trabalho, seu home office. É preciso acabar com isso. O crime organizado, preso, o comando, não pode se comunicar com as ruas. A varredura ajuda, mas não é tudo. É preciso muito mais. Cortar a comunicação entre o comando do crime que está preso e os criminosos que estão nas ruas. Agora, como que isso é possível, ministro? Olha, eu defendo uma tese que tem levantado polêmica, mas, infelizmente, eu não vejo outra alternativa. Quem é que faz essa comunicação? Essa comunicação é feita por celulares, diretamente, o que implica que, de fato, você tem que implantar um sistema de controle, que não está sendo feito em muitos presídios, mas é também feita através de familiares e advogados do crime organizado. Esses se comunicam livremente com os criminosos e levam a informação para fora. Então, por que não usar aqui o que existe em muitos outros países? Que é o quê? É o parlatório, ou seja, o familiar ou o advogado é separado por um vidro do criminoso, se comunica por telefone, tudo aquilo fica gravado e a requisição de um juiz é possível saber o que é que foi conversado. Então, eu quero inclusive conversar com a AB, quero conversar com os advogados para colocar a eles este problema. Porque uma coisa é você ser o advogado, por exemplo, de um criminoso, de alguém que cometeu um delito. Outra coisa é ser um advogado de uma gangue, de uma grande organização criminosa, que seja através da chantagem ou seja através da cooptação financeira, termina trazendo para os seus quadros, mais dia menos dia, aquele que é o seu defensor, aquele que é o seu advogado. Então, nós temos que mudar isso, porque senão não se vai cortar a comunicação, que faz com que quando o crime organizado queira, ele possa aterrorizar toda uma cidade e um estado, porque ele dá uma ordem, ele permanece, para você ter uma ideia, grandes criminosos que estão hoje em presídio de segurança máxima, inclusive federais, há mais de 10 anos, continuam se comunicando normalmente com as ruas e com todos os seus, digamos assim, subordinados. Isso tem que acabar. Em termos constitucionais, isso dependeria de quê, ministro? Basicamente de um projeto de lei. Tá certo? É um projeto de lei mesmo? É um projeto de lei, já existem vários projetos de lei no Congresso Nacional e eu, em breve, o presidente Rodrigo Maia está terminando uma agenda voltada para a segurança e nós vamos, inclusive, conversar sobre isso, juntamente com o ministro Torquato Jardim, que é o responsável pela área, e o ministro Etchegoyen do GSI. Eu acredito que ele deve trazer essa proposta, senão nós vamos propor. Nesse caso, eu imagino que até a sua atuação em termos de legislativo na época de CPIs, né? O senhor teve atuações específicas em CPIs, assim, acho que o material que vocês coletaram em CPI deve fazer diferença nessa sua análise hoje. Eu fui presidente, como você lembra, da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e participei da CPI do narcotráfico, CPI do tráfico de armas, CPI do sistema carcerário, rodei grande parte do país.
Então, eu acho que, embora aqui não seja o lugar da segurança, mas seja o lugar da defesa, mas como hoje nós temos responsabilidades compartilhadas, essa é a contribuição que nós damos. Temos que cortar definitivamente a comunicação entre o comando do crime preso e o comando, aliás, e as suas tropas, digamos assim, que estão nas ruas. E isso só vai acontecer quando essa comunicação ela for cortada, não é? E ela for devidamente registrada, como acontece no mundo afora. Em outros momentos em que se tentou implantar medidas mais rígidas, no controle inclusive de comunicação, até mesmo o RDD, a gente viu todo aquele problema país afora e a gente vê situações até hoje, ônibus incendiados, quer dizer, isso não geraria nenhuma onda de terror? Assim. Quando nós iniciamos a operação no Rio de Janeiro, só para citar um caso, eu avisei, olha, uma das medidas do nosso sucesso é que nós vamos ter reações. Você citou, sem dizer, o caso do PCC em São Paulo, né, quando houve a transferência dos seus líderes para o presídio de segurança máxima de Presidente Prudente. Né? Então, eles aterrorizaram, né, toda a cidade. Né? E isso é um exemplo máximo. A verdade é que hoje nós temos um crime que se nacionalizou e que se transnacionalizou. E eu costumo dizer que quando o crime ganha essa dimensão, essa força, ele começa a confrontar as instituições. Você quer um exemplo? Em novembro do ano passado, nas eleições, o governador do Maranhão, Flávio Dino, resolveu, digamos assim, fazer cumprir a lei de execução penal, inclusive no famoso, tristemente famoso, Complexo de Pedrinhas. O que foi que aconteceu? Os bandidos lá de dentro mandaram uma ordem para fora, que eles chamam de salve, dizendo não vai ter eleições. E começaram a queimar escolas, que são os postos de votação. Ora, é o crime tentando impedir um direito constitucional de escolha dos seus governantes, que é, de fato, um direito constitucional da cidadania. Então, é esse exemplo que eu trago para demonstrar o quanto é importante e urgente mudar essa realidade, enquanto é tempo. O senhor falou da dimensão do crime de forma aí, transacional. Isso. E a gente tem uma questão aí no Brasil muito específica, que são 17 mil quilômetros de fronteiras, ministro. Sim. Como é que está aí o trabalho? Até porque aí é um trabalho que não depende só do Brasil, depende dos países fronteiriços. Quando se diz ser a maior fronteira do mundo, e aí? O que quer dizer isso? Vamos lá. Vamos agora pegar um avião e saímos de São Paulo, para mostrar o que é 17 mil quilômetros de fronteira. Vamos agora, levantamos voo, cruzamos todo o Atlântico Sul, o Oceano Atlântico Sul, sobrevoamos a África, cruzamos toda a África, cruzamos o Oceano Índico, passamos por cima da Malásia, chegamos ao Mar do Japão até o Japão. Isto são 17 mil quilômetros de fronteira. Isso é a nossa fronteira. Essa é a nossa fronteira, com 10 países, dos quais 4 são produtores, reconhecidamente, de drogas. Né? Nós temos 10 e 4 nessa situação. E desses 17 mil quilômetros, 9 mil são fronteiras molhadas, rios, lagos e garapés. Então, é uma tarefa gigantesca. Como é que nós estamos cuidando disso? Primeiro, trabalhando conjuntamente com Polícia Federal, com Receita Federal, com IBAMA, com as polícias militares e civis dos estados, através da chamada Operação Ágata, que é uma operação que vem acontecendo continuamente, mas que ela vai, ela vem, ela acontece e retrai, que é para surpreender os bandidos e que tem dado excelentes resultados, através da Operação Ostium, que é feito pela Força Aérea, que foi exatamente criar corredores por onde todos os aviõezinhos, que são usados, eles cruzam a fronteira e quem não entra dentro do corredor é alertado, sobe um avião, manda ele descer e se ele não desce, ele vai ser efetivamente abatido, e que tem dado muito bom resultado. Para você ter uma ideia, na fronteira com o Paraguai e a Bolívia, as aeronaves clandestinas caíram 80%. E por fim, em acordos que nós estamos fazendo com os países fronteiriços. Tivemos 2 reuniões para definir como fazer, como cuidar da fronteira, quem cuida do quê, em compartilhar imagem de radar, em imagem de satélite, troca de informação na ponta. Com a Colômbia 2 vezes, com o Peru, com a Bolívia recentemente, vamos nos encontrar nos próximos dias com o Paraguai e vamos retomar uma reunião que nós já tivemos no passado com os países do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai. Aliás, Paraguai eu já falei. Então nós estamos fazendo esse trabalho. Agora, de fato, é um trabalho extremamente árduo, né?
Nós contamos, inclusive, da parte do Exército com o chamado SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, mas que ainda está na fase piloto, com 600 quilômetros, e todo o esforço que nós estamos fazendo, ele é fortemente dependente, evidentemente, de recursos orçamentários. Dada a realidade do país, nós trabalhamos com aquilo que nos é disponibilizado, mas resultados têm sido apresentados e eles têm sido crescentes. Agora, ministro, uma pergunta aí sobre política. O senhor que vem aí de uma carreira política, deputado federal 3 vezes, enfim. O seu partido, o PPS, deixou a base do governo. O senhor continuou com a pasta da defesa. Isso já faz um certo tempo, o senhor já abordou isso em alguns momentos, mas a questão é, hoje existe algum desconforto para o senhor ou como que o senhor avalia a situação? Veja, quando o presidente Temer foi assumir, ele se dirigiu aos comandantes militares e pediu uma sugestão, porque ele decide, evidentemente, pediu uma sugestão de um nome. E os 3 comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica sugeriram o nosso nome. Então, eu não cheguei ao Ministério da Defesa por uma indicação partidária, embora entenda e tenha a maior, digamos assim, orgulho de pertencer ao partido ao qual eu integro. Segundo lugar, isto aqui é, sobretudo, um Ministério de Estado, ou seja, ele não entra na política, ele não faz política. Não é? Tudo aqui é muito determinado pela Constituição e não tem uma interface, tá, com a política, como a gente costuma dizer. Aqui não é um Ministério de Emendas, não é um Ministério de Cargos, não é um Ministério que está envolvido no dia a dia da política. E terceiro, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado. Eu tenho tido todo o apoio do presidente e da parte dos comandantes militares uma extraordinária relação, não é, de lealdade e de confiança. Por isso mesmo, eu estou muito à vontade, estou feliz com o que estou fazendo, cansado, como você percebe, mas entendendo que aqui eu tenho uma missão de Estado, uma missão que tem a ver com o Brasil. E por isso mesmo eu permaneço de forma muito confortável exercendo as minhas funções. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui no Ministério da Defesa. Eu sou que agradeço, e você faz um papel importantíssimo, como faz, no modo geral, a imprensa, que é exatamente levar informações que são decisivas para a avaliação, para o acompanhamento da cidadania. Por isso, do cidadão, da cidadã. Por isso, eu também te agradeço muito e até uma próxima vez. Obrigada.